Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o SISU 2023 e o que você precisa fazer para garantir sua vaga na faculdade por esse sistema. O último ponto que eu vou colocar aqui é sobre pesos e bônus. Pouca gente domina isso faz uma diferença de mais de 100 pontos na sua nota e eu vou te mostrar como dominar isso e usar isso a seu favor. E aí, o primeiro ponto importante é o que é o SISU. Bom, ele é um sistema criado pelo governo para que você possa concorrer a vagas nas universidades públicas e isso possibilita que você, mesmo morando em Belo Horizonte, com a sua nota, você possa ver se você entraria na UFAL, se você entraria em Sergipe, se você entraria no Sul, se você entraria em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então isso traz um leque de possibilidades para quem quer ser aprovado. É claro que tem diversos problemas, todos os anos tem vários problemas no sistema, vários anos tem vários bugs, mas um ponto é fato, que ele possibilita ampliar as suas chances de aprovação em diferentes universidades. Então, por exemplo, a Gabriela, ela é de Brasília e faz faculdade em Sergipe. O Cleison, ele é de Minas Gerais, Três Corações e faz faculdade na UFRJ. A Bia, ela é de Belo Horizonte, ela foi aprovada na UFAL e na Universidade Federal do Espírito Santo. Ou seja, dificilmente essas pessoas fariam vestibulares para todas essas faculdades como era antigamente. Cada faculdade tinha um vestibular próprio e aí a pessoa tinha que fazer todos esses vestibulares para poder concorrer. E aí ficava muito inviável, as datas acabavam batendo e por aí vai. Então, o primeiro ponto é o que é o SISU. O segundo ponto é o prazo. Então, a gente tem o SISU do primeiro semestre e o SISU do segundo semestre. O SISU do segundo semestre ele tem um número menor de faculdades e menor de vagas, mas mesmo assim vale muito a pena. A Tereza, por exemplo, foi aprovada no SISU do segundo semestre na UFJF. Várias faculdades, como por exemplo a UFMG, só abrem vagas no SISU do primeiro semestre. E aí, o próximo SISU ele vai ser do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. Vai coincidir com o Carnaval, vai ser o maior SISU que a gente tem aí previsto. Então, a nota do Enem sai 13 de fevereiro. De 16 a 24 a gente tem SISU aberto. A gente precisa de muita atenção, muito cuidado aí com sua rotina e com o seu emocional, porque é um período muito tenso. E no dia 28 a gente tem o resultado do SISU. Durante esse período de SISU aberto, você vai entrar no site do MEC, tem um site específico para isso, que ele fica aberto ali, né, que é acessounico.mec.br/SISU, alguma coisa assim. Todos os dias você pode colocar ali duas opções com sua nota. Então, vamos supor que você quer medicina na UFMG e medicina na UFAL. Você pode colocar em ordem de prioridade, qual que é a sua primeira opção, qual é a sua segunda opção. Você pode mudar várias vezes ao longo do dia, eu nem recomendo. Ah, não, mas 10 horas da manhã eu coloquei a primeira opção UFMG e a segunda opção UFAL. Meio-dia eu coloquei o UFAL e o UFMG, mudei a ordem. Então você pode sim, né, ir mudando isso ao longo do dia. Só que o que acontece? Meia-noite, o sistema ele vai dar uma parcial. Então um outro ponto são as parciais, que são muito importantes. Porque a parcial, ela vai te mostrar como você está naquela faculdade. Então, por exemplo, no dia 16, meia-noite, virando para o dia 17, vai sair uma parcial. Dica de ouro, o sistema sempre trava à meia-noite. E aí muita gente fica ali, fica desesperado, fica ali atualizando no F5, a pessoa fica muito estressada e assim, não adianta. Então se o sistema travou, vai dormir, depois no outro dia você pega aquilo, ou espere pelo menos 30 minutos, eu sei que é difícil dormir aí pensar nessa parcial, principalmente a primeira, mas não vale a pena ficar naquele estresse todo atualizando, porque o sistema sim costuma travar e você já sabe disso. Então, vai sair a parcial, aí você vai ver. Na minha primeira opção, eu estaria em 10º lugar. Nossa, então eu tô muito perto, talvez pode valer a pena eu continuar com a nota aqui. Ah, na segunda opção eu seria aprovado. Eu não seria aprovado na primeira, mas eu seria aprovado na segunda. Então, excelente. Aí você pode escolher duas opções. Essas opções podem ser do mesmo curso, então em faculdades diferentes ou em turnos diferentes. Então, posso, por exemplo, escolher Direito na UFMG diurno, Direito noturno na UFMG. Então, pode ser o mesmo curso, mas turnos diferentes. Podem ser o mesmo curso em faculdades diferentes. A maioria dos meus alunos é assim. Coloca medicina, mas coloca universidades diferentes. Então, medicina na UFMG e medicina na UFRJ, por exemplo. Pode ser ainda cursos diferentes. Ah, vou colocar medicina na UFMG e vou colocar nutrição na UFMG. Pode ser também. Então, podem ser mesmo curso em faculdades diferentes, mesmo curso em turnos diferentes na mesma faculdade, ou podem ser cursos diferentes também, na mesma faculdade ou em outra faculdade. E aí você vai colocar ali as suas duas opções e todos os dias você vai ter essa parcial, como você estaria em cada um deles. Tem um ponto muito importante, geralmente a primeira parcial tende a ser a maior, porque a primeira parcial as pessoas colocam onde elas realmente gostariam. Aí na segunda, na terceira, elas vão se ajeitando. Não, peraí, acho que eu não passaria nessa, então vou tentar nessa outra. Então, geralmente, a primeira parcial ela tende a cair nas universidades principais das capitais
capitais, por exemplo, e as primeiras parciais das universidades, geralmente do interior, por exemplo, elas tendem a aumentar um pouquinho. Porque aí a pessoa vê, nossa, eu não passaria aqui, por exemplo, mas eu passaria nessa outra faculdade que também me atende super bem. Então, a gente entendeu um pouquinho desse movimento. Aí, então, no dia 16, você começou a colocar ali, tem a parcial. Dia 17, colocou, tem a parcial. Dia 18, dia 19, dia 20, por aí vai. Isso vai, inclusive, coincidir com o carnaval. Espero que não atrapalhe o seu carnaval. E aí, no dia 24, você precisa colocar a sua opção final. Aí você não vai poder mais mudar. Aí você vai colocar no dia 24, aí não tem parcial. E aí você vai colocar sua primeira opção, sua segunda opção, em ordem de prioridade. E aí no dia 28 sai o resultado. Só que tem um ponto muito importante que muita gente se dá mal nisso aqui. Preste bastante atenção. Antigamente, o que acontecia? Você não passou na primeira opção, passou na segunda opção. Se você não fizesse matrícula na segunda opção, você poderia concorrer à lista de espera da primeira opção. Não é mais dessa forma. Então, o que significa? Coloque apenas opções que você realmente queira cursar. Em algumas situações, vale a pena nem colocar a segunda opção. Por quê? Se você for aprovado na sua segunda opção, você perde o direito de concorrer à lista de espera da sua primeira opção, independente se você vai ou não fazer matrícula. Ou seja, às vezes a pessoa fala assim, eu queria muito fazer medicina na UFRJ. Aí ela coloca primeira opção, medicina, UFRJ. Só que ela fala assim, mas eu quero ter alguma aprovação, a minha nota tá boa, eu não sei se vai dar para medicina, mas dá para outras coisas. Então eu vou colocar farmácia na UFRJ como segunda opção, porque minha mãe fica feliz, aí eu tenho uma aprovação, minha mãe fica feliz. Aí, se você for aprovado na segunda opção, farmácia na UFRJ, você não pode entrar na lista de espera da UFRJ de medicina da sua primeira opção. Então, coloque apenas opções que você realmente queira cursar. E isso teve uma mudança ao longo dos anos, e aí muita gente se dá mal nisso. A lista de espera costuma chamar bastante, principalmente em algumas faculdades. Então, por exemplo, o FMG teve 10 chamadas, no último SISU. Então, a Martina, por exemplo, foi chamada na lista de espera. A nota de corte de medicina da UFMG, que tinha sido 811, na lista de chamada, da última vez que eu vi, estava em 795, ou seja, teve uma queda muito grande na nota de corte da chamada regular e na nota de corte ali da lista de espera. Então, confia aí que na lista de espera muitas vezes tem essa possibilidade de aprovação. E o último ponto, que é um ponto essencial que pouca gente conhece, é que existem mais de 35 pesos e bônus diferentes. Então tem faculdade que vai privilegiar, eu tô falando aqui só para medicina, inclusive. Então tem faculdade que vai ter peso 5 para redação, que vai ter peso 3 para matemática, que vai ter peso 1 em matemática, mas vai ter peso 3 para naturezas. Então se você foi bem em linguagens e redação, ou se você foi bem em matemática, ou se você foi bem em naturezas, você consegue ter faculdades que vão priorizar isso. E eu, inclusive, vou deixar aqui nesse vídeo um manual médio de faculdades que ele tem todos os pesos e todos os bônus. Então, tem lugar que tem bônus regional de 20%. Tem lugar que o peso faz diferença de mais de 100 pontos. Então, tem gente que em algum lugar a pessoa está com nota 790, na outra, dependendo do peso, ela vai para 824. Então, isso é muito importante para a gente conseguir entender exatamente onde são suas maiores chances de aprovação se você tiver essa possibilidade de mudança. Então, agora é se planejar para realmente entender sobre o SISU, entender sobre o peso, entender sobre todo esse processo, baixe esse manual Médico SISU, estude, porque para ser aprovado a gente precisa conhecer as regras do jogo e aí se programe no prazo de 13 de fevereiro, 16 a 24, 28 sai o resultado, conheça as listas de espera de onde você quer e tome a sua melhor decisão. Recomendo você se inscrever aqui no canal, porque a gente vai ter vários pontos importantes que você não acha em lugar nenhum sobre lista de chamada, nota de corte em relação à chamada regular e lista de espera, e você vai ver muita diferença para a sua aprovação.